Olá, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. E eu rogo ao nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, que abençoe a você e a sua família grandiosamente neste dia, que o nosso Deus e Pai supra cada uma das suas necessidades, tá bem? Esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor. Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal já. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. Aproveita também o espaço dos comentários aí, coloque aí o nome de pessoas pelas quais você quer que a gente ore. Nós oramos por todos os nomes que são colocados aí, tá bem? Olha só, você já parou para pensar que você pode ser uma espécie de ímã? Você sabe o que é ímã? É aquele elemento que atrai metais, né? Lembra quando você era criança? Você desmontava os alto-falantes, né? E pegava o ímã e ficava brincando com a limalha de ferro da enxurrada, ou então com pregos, com arame, né? O ímã atrai esses metais. Então, espiritualmente falando, nós somos uma espécie de ímã. Mas o que é que nós andamos atraindo para as nossas vidas? Pois muito bem, tem pessoas que atraem só coisa ruim, gente. Tem pessoas que atraem para si maldição, doença, dor, fracasso, amarração, né? Tudo que é de ruim a pessoa atrai para si. E tem pessoas que atraem para si coisas boas, prosperidade, bons empregos, bons relacionamentos, né? Tá sempre bem. Tem as lutas também, mas a pessoa atrai a vitória. Ao passo que aquela pessoa que é um ímã negativo, vamos dizer assim, ela atrai a derrota, né? Tem as suas lutas também, mas está sempre derrotado. O que acontece? Por que será que tem pessoas que são um ímã de fracasso e maldição, enquanto outras são um ímã de bênção e sucesso? O que acontece? Sabe o que acontece? É o comportamento, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de falar, tudo isso determina que tipo de ímã que você vai ser. Se você vai ser um ímã que atrai coisa boa ou um ímã que atrai coisa ruim. Que tipo de ímã você é? Ah, pastor, aquele que o senhor falou aí, parece que comigo dá tudo errado. Bom, pode mudar para você, viu? Dá tempo de mudar. E você que é um ímã de coisa boa, você pode ser um ímã melhor ainda, atrair mais coisa boa. Mas repito, tudo depende do comportamento que você tem nessa vida. E você vai perguntar, pastor, qual é o comportamento que eu devo ter nessa vida para ser um ímã de coisas boas, para atrair coisas boas, atrair pessoas boas para o meu lado? O que eu tenho que fazer? Bom, o comportamento nosso deve ser um comportamento baseado na Escritura, na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tá? Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Aqui está o segredo do sucesso, né? Então, quando você se depara com uma situação ruim, por exemplo, uma situação difícil, uma luta, porque, gente, as lutas vêm para todo mundo, tá bem? Tanto para quem é um ímã de coisa boa, quanto aquela pessoa que é um ímã de coisa ruim. A luta vem para todos. Só que quando a pessoa é um ímã de coisa boa, ela atrai a vitória sobre aquela situação ruim e vence. Ao passo que a pessoa negativa, não. O ímã negativo, não. Ele atrai, parece que, mais problema para si em vez de vitória. Então, olha só. No livro do profeta Abacuque, no finalzinho do capítulo 3, onde Abacuque ali está fazendo uma oração, olha o que ele diz. Esse é um comportamento que torna você um ímã que atrai coisas boas. Veja o que Abacuque diz no final da sua oração. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Olha o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide é pé de uva. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a oliveira não dê azeitona, e os campos não produzam mantimento, né? Dá para entender fácil aqui. E ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, quer dizer, roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado, não tem a vaca para dar leite, para dar carne. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto
no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Corça é um animal que corre muito. E me faz andar altaneiramente por cima das coisas, das situações difíceis. Veja que Abacuque aqui, ele tem um comportamento, diante de uma situação difícil, um comportamento que Deus aprova. É o comportamento da confiança em Deus e de colocar Deus acima de tudo, acima de qualquer situação. Você vê que ele no finalzinho dessa oração, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam roubadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, quer dizer, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Gente, nós vemos pessoas que quando surge uma situação difícil, o que elas fazem? Elas não fazem como Abacuque. Elas simplesmente reclamam e choram e blasfemam e falam tantas coisas negativas, tantas barbaridades, tipo, quero morrer, eu não estou aguentando mais, por que foi acontecer isso comigo? Os outros que nem servem a Deus estão aí sendo abençoados e eu que sirvo a Deus, eu estou sofrendo. Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Eu não aguento mais. E todo mundo que a pessoa encontra reclama mais ainda. Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu já não aguento mais. E chora, e fala, e lamenta, e murmura. Isso torna você um imã de coisas ruins. Quanto mais você faz isso, mais coisa ruim você atrai para a sua vida. Isso é espiritual, gente. Veja, todo esse comportamento de negatividade que a pessoa tem, ainda que a pessoa seja uma boa pessoa, tá? Mas o comportamento dela torna ela que nem, desculpa a expressão que eu vou usar, que nem carniça para urubu. O urubu, ele tem o sentido do olfato muito desenvolvido. E de longe, ele consegue captar o cheiro da carniça. E aonde a carniça está, ele vai em cima. E não somente ele, vai um monte de urubu junto. Aí os urubus ficam em cima da carniça. Assim também, o crente que se comporta do contrário como Abacuque se comporta. O crente que quando tem uma dificuldade, uma doença que surge na família, ou em si, um problema no casamento, um problema com os filhos, qualquer problema, sentimental, financeiro, o crente que se comporta assim, torna-se um imã de coisa ruim. Quer dizer, os demônios, eles sentem o cheiro dessas coiseiras todas e vem tudo em cima de você. Eles amam ouvir essas coisas. É o ambiente deles. O ambiente que os demônios gostam é ambiente de trevas. E tudo isso que eu falei é treva, gente. A murmuração, a reclamação, a blasfêmia, não é? A maledicência, tudo no sentido ruim, tudo é crítica, tudo é não aguento mais, tudo é dificultoso para a pessoa. Gente, é isso que torna a pessoa um imã de coisas ruins. E aí, por onde a pessoa passa, parece que ela vai atraindo para si tudo quanto é coisa ruim. Tudo dá errado para a pessoa, tudo dá errado. E parece que é tudo ao mesmo tempo, né? É que nem o ímã do alto-falante, né? Que quando a gente era criança brincava, né? Você pegava um ímã potente, ele atraía ferro, prego, grampo, né? Tudo quanto é coisa de metal, moeda, atraía para si. Você ia passando o ímã assim, ele ia puxando aquelas coisas atrás de si. É isso que acontece, gente. É o comportamento, entendeu? Tudo é espiritual. O comportamento negativo, ele atrai coisa ruim. É assim que acontece. O povo de Israel, por exemplo, o povo de Israel no deserto, uma parcela do povo de Israel que murmurou, eles tinham um Deus vivo na vida deles. Eles tinham um Deus que fazia milagres, eles viram Deus fazer milagre. Aquele povo viu com seus próprios olhos o Mar Vermelho se abrir e passaram em seco, né? Não estava nem lama, estava sequinho. E quando os inimigos vieram persegui-los, o mar se fechou sobre eles. Eles atravessaram a pés enxutos, viram pão cair do céu, água sair da rocha e mesmo assim murmuravam. Tudo estava ruim para eles. E as coisas começaram a ficar ruim mesmo.
porque esse era o comportamento deles. Eles atraíram para si doenças, cobras venenosas, atraíram para si maldição e acabaram perecendo no deserto. Eles não saíram do deserto, eles não chegaram a entrar na terra prometida. Por quê? Porque era um imã de coisas ruins por causa do comportamento deles. O próprio Deus repreende o comportamento deles. E até hoje é assim. As pessoas, elas não entendem isso, elas parecem que ficam hipnotizadas, né, com a dificuldade e só falam da dificuldade, só falam do problema e lamentam e reclamam e murmuram. Nunca sai uma palavra boa da boca delas. Ao contrário aqui de Abacuque, né, que fala, mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que tenha dificuldades, mesmo assim eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força. Gente, o que torna você um imã de coisa boa é quando você tem esse comportamento na cara da dificuldade, na cara da doença, na cara da amarração financeira, na cara da provocação. Você vai dizer assim, o Senhor é a força da minha vida, me alegro sempre no Senhor. E se alguém perguntar para você assim, nossa, você não está triste porque está acontecendo isso, você está bem porque está... né? Porque a pessoa espera que você seja negativo. Você não vai responder negativamente, você vai dizer, estou bem, graças a Deus, eu me alegro no Senhor, a luta está aí, mas eu tenho um Deus que me capacita. Olha, é diferente, né? É diferente. Você vê, por exemplo, Davi tinha esse mesmo espírito de positividade. Lembra no Salmo 23, o que Davi fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vale da sombra da morte, figuradamente falando, significa os piores momentos da vida. Mesmo nos piores momentos, nada de medo, nada de reclamação. Porque se a gente quer reverter o problema, se a gente quer reverter a situação, se a gente quer ter vitória em cima daquele problema, temos que ter um comportamento como Abacuque, como de Abacuque, como de Davi, não é? Temos que ser assim. O nosso comportamento de fé, de positividade, de confiança em Deus torna a gente um imã de coisas boas. Agora, se você tem um comportamento negativo, você fala negativamente, murmura e reclama o dia todo, pensa só coisa ruim, a própria Bíblia diz, como imagina a sua alma, assim será. Você só pensa em morte, doença e fracasso, é o que você vai ter, porque se você pensa nisso, você vai falar nisso, e você vai crer nisso, e você vai estar sempre agindo de modo negativo, ou não agindo, né? Porque a pessoa, quando ela está derrotada na mente, quando ela está já conformada com a derrota, ela não age, ela fica parada, não é? Então, mude o seu comportamento para que você seja um imã de coisas boas, tá? Davi passou por situações terríveis, mas no final, Deus virou a situação. Quer dizer, Davi começou a atrair vitória para si, começou a atrair coisas boas, começou a atrair soluções, pessoas boas do lado dele que o auxiliaram a vencer tudo. Assim também a gente. Na época da dificuldade, quando você passa por uma dificuldade e você tem um comportamento como o de Davi ou como o de Abacuque, sabe o que você está fazendo? Você está plantando coisas boas. Você está plantando. No momento da luta, parece que nada está dando certo muitas vezes. Só que você continua nessa posição de positividade, de confiança, de fé. Você está plantando. Vai chegar uma hora que tudo isso que você plantou começa a produzir. O resultado começa a aparecer. Agora, se no momento da dificuldade você só planta murmuração, negativismo, né, chororô, lamentação, murmuração, blasfêmia, maledicência, tudo, a sua boca só derrota, você está plantando isso e você vai colher, tá bem? E por onde você passa, parece que você só atrai coisa ruim para você. É doença, é problema, e problema que não resolve, você atrai pessoas ruins, porque na verdade Satanás, como eu falei, uma pessoa negativa, ela cria uma atmosfera como se fosse carniça para urubu. Assim como os urubus sentem o cheiro da carniça de longe e vão em cima da carniça, os demônios também sentem o cheiro da negatividade, da falta de fé e vão em cima. E levam tudo de ruim com eles, inclusive pessoas ruins. Por isso que a pessoa, quando é um imã de coisa negativa, só gente ruim que aparece no caminho dela. Só gente para dar dor de cabeça. Só gente para dar trabalho. É isso. Enquanto que o positivo não, né? Ele atrai pessoas boas. Porque o Espírito Santo, do mesmo jeito, né, que uma pessoa negativa cria um ambiente negativo e atrai coisa ruim,
a pessoa, quando é um imã de coisas boas, né, positiva, com fé, confiante na palavra de Deus, tem um comportamento como Deus gostaria que a pessoa tivesse realmente, cria um ambiente propício para o Espírito Santo agir. E claro, o Espírito Santo nunca traz coisa ruim, ele só traz coisa boa. Tá bem? Vamos orar? Aprendeu? Mude o seu comportamento. Treina a tua língua para falar coisas boas e vitória. Treina a tua mente para não ficar pensando besteira. Tá bom? E se comporte como uma pessoa de fé. Nada de ficar com... Às vezes você fala até, né, assim, positivamente. O Senhor é a força da minha vida. Uma cara caída, desfigurada. Que comportamento que é esse? Não é assim. É assim, ó. O Senhor, glória a Deus, é a força da minha vida. Aleluia! É outro comportamento. Até o comportamento tem que ser, né, adequado com a nossa fé. Então, por favor, mude o seu comportamento. Só depende de você, tá bom? Não depende de Deus, depende de você. A hora que você agir, é aí que Deus começa a agir também. Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Pega lá, coloca aí para a gente poder fazer oração e depois nós vamos consagrar essa água aí. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por este momento. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos inspira, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda, aquele que nos abençoa, aquele que nos fortalece. Porque sim, Pai, todos nós temos momentos dificultosos nessa vida, mas quando nós cremos no Senhor e temos um comportamento positivo, nós atraímos para nós, assim como um ímã atrai o ferro para si, nós atraímos a força do Senhor para nós, nós atraímos a unção do Senhor para nós. Nós atraímos coisas boas para nós. Então, Pai, ajuda essa pessoa a ser assim a partir de agora. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a ser diferente a partir de agora. Se essa pessoa, meu Pai, até agora foi um ímã de coisas ruins, que ela seja transformada pelo Teu poder, ajudando ela a se comportar corretamente num ímã de coisas maravilhosas, Pai. Te peço, meu Pai, escuta a oração que essa pessoa te faz. Eu também oro por ela. Te peço, Pai, cura essa pessoa que está enferma. Abre uma porta de trabalho para ela e para o marido dela. Para os filhos também, Pai. Te peço, meu Pai, socorre essa pessoa que está necessitada de um milagre. Pai, abençoa o casamento dessa mulher, deste homem. Pai, tira essa depressão maldita. Meu Pai, essa perseguição que se levantou contra essa pessoa no seu trabalho, no seu serviço. Faz justiça para essa tua filha, Pai. E para esse teu filho também. Meu Deus, honra essa pessoa que confia no Senhor. Te peço, meu Pai, abençoe esse copo com água, santifique esse copo com água, coloque em cada molécula desta água o teu poder e no beber desta água, Pai, que essa pessoa seja ainda mais abençoada juntamente com a sua família. Pai, te damos graças pela tua resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém? Oh, responde, criatura, né? Fala assim comigo, ó, fala. É um vídeo, é uma gravação, mas fala agora. Abra a boca e fala, não é para pensar, é para falar. Fala assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala assim comigo, de novo, fala assim, ó: eu sou um ímã de bênçãos. Amém. Glória a Deus. Se comporte como tal. Tenha você um excelente dia, cheio de vitórias, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.